perseguição. Jesus falou com eles para ficar em Jerusalém até receber o Espírito Santo. E eles estavam na Galileia quando receberam essa ordem. Eles ficaram aqui na morte e ressurreição, foi aqui em Jerusalém. Mas Jesus falou com eles para encontrá-los na Galileia. Na Galileia, ele curou Pedro. A gente vai falar disso lá. Depois mandou eles voltarem e ficar em Jerusalém. Só que para eles era muito perigoso, porque os romanos estavam revoltados porque o corpo sumiu. Eles achavam que era o discípulo que tinha roubado. Os discípulos estavam em grande aflição. E então eles ficavam aqui em Jerusalém, mas com medo. E eles ficavam aqui, guardados, mandava trazer o falafel, a comidinha, fazer aqui. E chegando o dia de Pentecostes, que é os 50 dias depois da Páscoa, tem-se um costume de passar a noite orando, lendo a Bíblia, lendo Torá. Esse é assim que se celebra o Pentecostes. Passa-se a noite fazendo leitura. Quando o dia amanhece, o fogo desceu. E lugar estrondoso, línguas de fogo, parecia que eles estavam no Sinai, cheio de barulho. E aí acontece algo extraordinário. O fogo toca neles, eles começam a falar noutras línguas, e uma coisa que acontece é perda do medo. Simplesmente é queimado o medo. E a hora que sai o medo deles, eles correm para fora e começam a falar em todos os idiomas as grandezas de Deus, as maravilhas do Senhor. Ou seja, a função do Espírito Santo é queimar tudo que nos está impedindo de proclamar o Evangelho. No caso deles era o medo. No nosso caso, às vezes pode ser uma culpa, às vezes pode ser uma inferioridade, às vezes pode ser um pecado que fizemos e às vezes uma tristeza de uma morte, mas várias coisas procuram parar a nossa alegria e o nosso poder. O Espírito Santo vem para queimar isso e para nos convencer e nos transformar. E assim eles saíram daqui. Agora, Jerusalém, eu já disse, foi conquistada, construída e reconstruída. Vieram os muçulmanos muitos anos depois e dominaram Jerusalém. O que eles fizeram? Eles mudaram esse lugar. Como eles mudaram? A arquitetura. Então vamos notar, aquilo ali é uma construção dentro da outra. Para que eu vou fazer uma cúpula dentro de uma cúpula? Não faz sentido. A menos que eu esteja mudando isso aqui para virar uma sinagoga. Aliás, desculpa, uma mesquita. Então isso aqui é uma mesquita. Ali em cima está a lua. Toda construção de mesquita tem que ter um símbolo da lua crescente. Então ela está lá com a lua lá em cima e aqui, para mostrar a direção onde está Meca. Porque o muçulmano tem que orar virado para Meca. Ok? E aqui ele faz esse coisa que também não é da época. Pode ver que está para fora, uma construção externa, ok? Ela é colocada posteriormente com esses símbolos islâmicos. Isso não é judeu, não é da época de Jesus. Então eles modificaram tremendamente o local para adaptar para uma mesquita. Então, aceitável aos muçulmanos. Aos muçulmanos. Eles preferiram mudar do que destruir. Deus preservou o local. Abaixo, nós estamos em cima de uma sinagoga. E essa sinagoga é onde está o famoso túmulo do rei Davi. É uma tradição de muitos anos que Davi teria sido enterrado dentro da cidade. Fora da cidade, enterra pessoas comuns. Somente reis e sacerdotes eram enterrados dentro da cidade. Lembra que o cemitério tem que ser do lado de fora da cidade para não contaminar. Mas um rei é colocado dentro e um sumo sacerdote também.
Mas vocês viram o cemitério lá fora da cidade. Mas Davi é dito que está aqui. Não é esse o local que a Bíblia relata que ele foi enterrado. Ele foi enterrado em Milo, que é aqui perto, onde tem um aterro. Aqui embaixo tem um túmulo, mas nunca foi encontrado o osso de Davi. Mas é tradição muito antiga. Agora, a pergunta é, por que Deus derramou o Espírito Santo em cima do túmulo de Davi? Porque ele fez uma oração quando ele viu a iniquidade. O pecado era uma força tão descomunal que fez ele adulterar e matar um homem bom. Quando ele acordou dessa loucura, ele falou, que espírito eu tenho? Eu sou um louco, não é possível. Deus, isso está condenado para sempre. O homem não tem jeito. Aí ele começa a chorar e faz o Salmo 51 e pede a Deus um novo espírito. Venha o teu espírito, não retira o teu, porque o meu não presta. Então ele faz uma única oração que Deus criou a circunstância para gerar uma oração para garantir que um homem ia pedir, porque Deus não faz nada na terra se não passa pelas orações dos homens. Então, para legalizar a descida do Espírito Santo, Deus até permitiu Davi passar pelo que passou, para entender a iniquidade, para poder ter o quebrantamento e o sentimento carregado de emoção para pedir que o Espírito de Deus descesse para a terra. E Deus atendeu em cima dos ossos dele, vamos dizer, porque a oração era dele. E Yeshua mandou resposta, por isso que o filho de Davi atendeu a oração do pai Davi. Né? E trouxe o Espírito Santo nessa região geográfica. Essa é uma explicação que eu acho que, para mim, é fantástico. Um homem que tem a consciência da iniquidade, ele faz orações tão profundas que passa séculos, mas ela será respondida. Então Davi desejou a coisa mais importante. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não esse espírito que eu nasci, humano, mas tem que ter um outro espírito melhor que esse. Porque esse homem não vale nada, é um perigo esse homem. Poucas pessoas conseguem entender profundamente a maldade que está dentro da gente. Poucas pessoas admitem, porque todo mundo gosta de uma capa de boniteza. Mas Davi precisou ser despido, mas com muita dor e vergonha. E aí ele foi revestido e as gerações dele também. Então é isso aí. Agora vamos descer e se der a gente vê que é uma sinagoga, tem muito judeu.